Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Leitura Pop Live. E hoje o João começou aqui o programa meio manifestante, né? Boa tarde, boa noite, João. Eu acho que uma emissora que se preze não deveria exibir Heroína de Wesley Vittoriti. É bem claro e é evidente que o que esse autor quer fazer conosco é nos insultar a família tradicional brasileira e os nossos filhos e netos. Porque é isso que ele quer, ensinar para os nossos filhos e netos que a melhor saída são as drogas. E é por isso que eu vim hoje aqui com essa blusa. Drogas, estou de boa. Porque eu me manifesto contra essa balbúrdia que esse autorzinho de quinta quer colocar dentro dessa emissora. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Só para manifestar a minha indignação com esse autor, né, que nesse momento já nos colocou em situações constrangedoras, em retratações aí de histórias que ele sempre tentando acabar com a família tradicional. Por isso eu vim aqui hoje representar esse lado conservador, né? Deus acima de tudo e isso daí. Eu não sei o slogan, mas enfim. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Acho que é assim. Sei. Epa, temos um bolsominion aqui, nós. Hoje o nosso programa tem que falar sobre transmídia, né? Eu acho que a gente prometeu há um tempo aí que a gente faria esse programa. O Vitor lembrou hoje, eu tinha esquecido completamente que a gente tinha prometido isso há bastante tempo, há uns 5, 6 programas atrás. E é muito importante para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro porque é um direcionamento que veio do Lucas Luciano, que é o presidente, e foi delegado ao Vitor o papel de elaborar o plano de integração de transmídia dentro do Mega Pro. E para mim é um tema muito bom da gente conversar, porque eu acho que quanto mais... Eu estou no momento de gostar de discutir muito o surgimento das novas telas, né? A gente tem conversado muito, eu, Vitor e o pessoal, os autores, a gente tem falado sobre o surgimento de novas telas e como antes você só tinha o público-alvo, você discutia que você está escrevendo uma história para um público teen, uma história para um público mais velho. Hoje, além disso, você vai ter que especificar se é um público teen de TV, se é um público teen de stream, que mais assiste stream, se é para onde que vai estar sendo exibido esse produto. A longevidade do produto também vem sendo colocada aí em voga desde o momento em que o HD ganhou força. Quantas séries a gente não viu? Tem um revival aí, As Visões da Raven, 3 é Demais, teve agora há pouco também, não sei nem se está tendo ainda, mas teve uma temporada aí de retorno 30 anos depois. Enfim, então acho que é um tema muito interessante da gente debater, porque não é só um tema que vem crescendo cada vez mais, como é um tema que todas as emissoras, tanto no mundo virtual quanto na TV e o stream, vão começar a debater nos próximos meses, anos. Eu acho até, Vitor, não sei você, eu vou te jogar já a pergunta e a gente começa, você fala o que você vai falar. Eu acho até que a pandemia, esse ano de 2020, ele serviu muito para a gente repensar tanta coisa, que eu acho que quando o audiovisual voltar a produzir no ritmo que ele produzia antes, a gente vai ter o surgimento de tantos novos conceitos e talvez esse ano force a gente a uma transição mais rápida. Posso estar enganado, mas eu duvido que as emissoras, os streams e tudo isso vai voltar no ano de 2021 produzindo da mesma maneira que produziu em 2019. E aí está a importância da transmídia e da linguagem, né? Não sei se você concorda. Completamente, João. Eu acho que a gente vem percebendo muitas mudanças. E acho que até é uma coisa importante a gente falar que as pessoas que começaram a assistir o vídeo, o que é a transmídia, né? Existem diversos trabalhos sobre esse assunto. E uma das pessoas que estuda muito esse assunto é a Rosane Schwartzman, né? Autora de novelas da Globo. Para quem não sabe, ela tem muito estudo, né? Digamos assim, acadêmico mesmo.
Ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui de Niterói. Então, ela estuda muito, ela tem artigos. Quando eu fui estudar esse tema, eu li artigos da Rosane, né? Eu achei muito bacana isso, porque ela discute muito isso. E também uma coisa que a gente discutiu lá no programa com a Aurora de Cinema, a gente falou sobre o futuro da TV, né, da teledramaturgia, e justamente tem super a ver com isso. A Rosane, no texto dela, discute muito. A novela, a TV está ultrapassada? Quais são os novos caminhos? Quais são as novas mídias? Né? As transmídias. Então, a transmídia, ela engloba uma quantidade maior, né? Assim, uma multiplicidade de mídias, canais, meios. Então, por exemplo, você vai assistir uma série, você pode assistir uma série na TV, você pode assistir no celular, você pode... Isso aí seria mais um multiplataforma, né? Mas tem muito relacionado com a transmídia quando a gente conecta as produções de diferentes canais. Um exemplo, Malhação Viva a Diferença teve a TV e vai ter as Five, que é no Globoplay. E vai ter outros projetos no Globoplay, que eles estão fazendo, acho que Doc Five, não sei o que, Five. É um documentário, eu acho, né? Acho que o João já começou a assistir, né, João? João, Ah, tá. Isso. E eles estão fazendo diversos projetos para as outras mídias. Então não fica algo focado só na TV. Isso que eu acho que é a grande diferença, né? O grande lance da transmídia é você diversificar, né, o seu projeto, aquele produto original, que vai derivando vários outros. Existem muitos exemplos de transmídia, né, João? Eu acho que eles são muito importantes e a gente discute muito isso também, como você falou, da questão da linguagem. É a diferença, porque as files certamente vai ter uma linguagem, um estilo diferente do que era uma Malhação Viva a Diferença. E também esse programa que você falou, o documentário, né, que eles estão fazendo, também é muito diferente porque é para a internet, é para o Google Play. Assim como a Malhação diversas vezes fazia, na última, acho que inclusive, ou na penúltima, a gente fazia um programa diário, acho que no G-Show. Então, também é diferente isso se fosse na TV. Eu acho que para questões publicitárias das próprias emissoras que estão lidando com isso, a própria Globo, que tem o Globoplay, eu acho que aqui no Brasil a gente tem mais a Globo, mas a gente tem a HBO, né? Porque, por incrível que pareça, a gente conversa muito sobre isso, a HBO virou a grande referência brasileira, inclusive, de roteiro, transmídia, e tudo isso, e multiplataforma, e todas essas coisas, a HBO virou a grande... Mesmo não sendo muito popular, a grande precursora, né, João? Da grande massa, né? Exatamente. Exatamente. Mas muito porque a HBO viu lá atrás, nos anos 90, acho que a gente falou no programa passado, a gente falou, né, sobre a teoria, sobre os atos, né? E quando a gente fala dos atos, a gente nos anos 90, de Field, a gente fala que só nos anos 90, ou seja, relativamente só há 20 anos, o cinema existe há quantos anos? Há mais de 100 anos, né? Deve existir mais de 100 anos. E assim, só nos anos 90, porque tem anos da 1920, já tem esse famosíssimo que é antes disso, eu acho. Então, foi por ali. Então, é relativamente nova, as teorias que tomam conta do cinema e hoje das séries e tudo isso. E aí você vê que a HBO abraça aquilo e olha para frente. E hoje ela tem uma facilidade absurda de produzir histórias incríveis, como Chernobyl, Game of Thrones e tudo mais, e ela sabe fazer sucesso com histórias que não são necessariamente popularescas. Por que ela sabe fazer isso? Ela sabe fazer isso porque ela entende de roteiro comercial, porque no passado ela entendeu que existiria que tinha uma necessidade de existir um roteiro comercial. Então ela abraçou aquelas pessoas, trouxe e virou uma grande referência. Estou falando toda essa introdução para dizer para vocês que dessa mesma maneira ela entendeu da transmídia, ela entendeu da multiplataforma, entendeu disso tudo. A Rosane, por sua vez, é aquela pessoa, é a HBO personificada, a HBO em pessoa,
que chega na Globo e fala para eles, olha aqui, o futuro vai ser aquele. Nós vamos fazer parte da construção da história desse futuro ou não? Porque o que a gente viu é, por exemplo, a Globo contribuiu para a construção do futuro das novelas no Brasil, né? Ela é a grande percursora e ela é grande percursora porque assim, a novela como um grande espetáculo foi na Globo, né? E ela ajuda muito nisso, mas como roteiro, a outra lá que criou, a HBO contribuiu e criou os padrões que são obrigatórios para todas as outras produtoras no Brasil. Então a Rosane chega para a Globo e fala, estou dando um exemplo, né? Mas ela obviamente ela não falou isso, é uma coisa intuitiva. Que história que nós vamos fazer aqui agora? Que história que a Globo vai fazer? Ela vai assistir a história, como ela assistiu a HBO, determinando os padrões de roteiro comercial e crescendo e criando um dos produtos mais do maior sucesso que uma TV mundial, que talvez seja maior que a Game of Thrones, ou você vai se movimentar e ser percursor aí, mais uma vez, de fazer essa situação do trânsito. Hoje, a Rosane Svartman e Paulo Halm, eles têm um universo, Rosane Svartman e Paulo Halm, que é uma coisa incrível, né? Lá atrás a gente tinha, obviamente, Manuel Carlos, até o Lucas falou isso, porque o Lucas é uma pessoa que entende muito sobre transmídia também. O Lucas falou que o Manuel Carlos não conseguiu ligar o universo. Sim, Manuel Carlos não conseguiu ligar o universo porque ele repetia a Helena, ele repetia algumas coisas, mas ele não tinha uma ligação direta entre aquelas novelas ali, além do fato de passar no Leblon. Então você não encontrava a empregada que estava lá da novela Laços de Família na novela Mulheres Apaixonadas. Não existia crossover da personagem Laços de Família nas outras. Era só a mesma coisa, mas não era o mesmo nome, né? Sim, o universo só consegue criar histórias completamente diferentes umas das outras, a Intensa como a Vida, a Sonhos, a Totalmente Demais e Bom Sucesso, para públicos diferentes, utilizando o roteiro comercial, porque ela tem uma ótima compreensão de roteiro comercial, que hoje, para você ser convidado para eventos, né? Para você ser convidado para eventos, para você comparecer a Rio to See, o cara tem que entender de roteiro comercial, porque ele tem que falar uma língua que seja possível que o cara da HBO entenda, que o cara da Amazon Prime entenda, que o cara da Netflix entenda, que o cara da Globoplay entenda. Então a Rosane, ela consegue permear por todos esses lugares. Eu acho que ela é uma pessoa incrível. Ela é uma showrunner que não se entendeu ainda. Ela ainda não entendeu o poder que ela está tendo nessa situação de transmídia e como ela é uma grande líder nessa coisa de abraçar e trazer a questão da transmídia. E aí, Vitor, aqui no MV, né, eu te jogo também a pergunta, porque você que foi responsável por construir, e eu li já o seu projeto, foi apresentado acho que mais no início do ano, tinha muito de Rosane. Você não acha também que a gente só consegue fazer essa transmídia dar certo quando você tem personagens que conseguem despertar o suficiente para que isso ocorra? Porque tem histórias que são muito focadas na história. Então, eu não sei, por exemplo, se... exemplo, tá? Por exemplo, aquela Pretty Little Liars, ou Liars, sei lá. Por exemplo, ela é uma série muito boa. Você tem o grande nome ali da série, que é para que quando você assiste em português, e você tem aquele mistério todo em torno dela, e embora as personagens sejam boas, elas não são olha a polêmica, né? Elas não são suficientemente populares entre o mainstream, em grande público, a ponto dela ganhar um spin-off. Ela ganhou, e esse spin-off também gera curiosidade, né? Então, eu acho que o spin-off está muito ligado. O spin-off está muito ligado à força dos personagens que fazem parte daquilo. Porque muitas vezes você vai pegar o personagem que viveu aquela história e tu vai levar aquele personagem para uma outra história completamente diferente e que não tem nada a ver com a história da primeira vez que foi exibida. Então, o personagem precisa ter força para conseguir fazer essa transferência de universo. Exato, eu acho que o spin-off, né, ele mostra muita força do personagem,
né? Então, quando a gente teve em Haja Coração, o Daniel Ortiz, não sei se foi ele especificamente, ou se foi a outra pessoa, que fez o spin-off para Teodora Abdala, mostrava ali que aquela personagem teve uma grande aceitação, né? Primeiro que a pessoa foi muito querida, mas ela já tinha que morrer. Então, para poder trazer aquele algo a mais, foi criado o spin-off da Teodora. Assim como a Cassandra, em Totalmente Demais, também teve spin-off. Então, eu acho que o spin-off, como você falou, ele mostra que o personagem tem a força de dar mais uma história, de ter, digamos, uma liga para mais coisa, né? Eu acho também uma coisa importante, quando você falou da Rosane, que eu acho que ela traz muitas inovações também no próprio texto, no papel mesmo. Porque é uma autora que já, não se nega, mas já muda e traz para a novela o roteiro no formato universal, né, que é o americano, que a gente usa Final Draft, Celtics, não usando aquele da Globo, né, que todo mundo já copiou, acaba sendo, acho que uma forma de mostrar, né, dessa universalidade da novela e da própria escrita. Então, acho muito importante isso. O João deu uma saída, mas vamos continuar. E falando também de spin-off, né, o João falou que o caso de Pretty Little Liars, mas a gente teve também muitas outras séries, né, que tiveram spin-off. Até peguei aqui alguns exemplos, justamente. The Walking Dead, Breaking Bad, né? Totalmente Demais, o nome foi Totalmente Sem Noção Demais. Então, teve muito, né, um spin-off como essa continuação daquela história da força do personagem. No MV, ô João, você tá com o negócio na frente da câmera. No MV, a gente teve recentemente um spin-off, não sei se já tivemos outros, a gente teve da fanfic, né? Uma fanfic que gerou um spin-off, que foi o caso de POC, né? Diário de uma POC, que teve o spin-off de O Salve a POC, da Rose Castanhari. Então, a gente pode ver a força desse personagem também. E outras maneiras, né? O que a transmite, então, é o spin-off. O que mais tem a transmite? É o crossover, que o João citou. Personagens de uma história aparecendo em outra. Eu adoro, gente. Eu amo crossover. Eu faço. Eu já, em Caros Amigos Ricos, já tenho uma personagem que é a Miri, que é de Dias Melhores. Ela se repete, né? Ela volta, né? Está de volta e ela é fixa, mas ela é uma personagem com menos importância do que em Dias Melhores. Agora ela é secretária da reitora, aparece em alguns momentos, mas não tem aquela importância que a Miri tinha lá em DM. E também tem outra personagem que está para aparecer lá pelo capítulo 10, acho que é 9, 10. Vocês vão matar a saudade da Teca, que é uma personagem que conquistou o pessoal aí em Dias Melhores. João, quais outros exemplos você lembra pra gente de crossover? As novelas das sete que fizeram muito isso nos últimos anos, né? No último capítulo. Eu acho que bons sucessos que teve com Salve Quem Puder. Eu não lembro muito de crossover, assim, em novelas eu lembro bem pouco, mas um dos grandes crossovers que existiu foi do Mário Fofoca, que era o protagonista de Elas por Elas, que voltou em Titi. Não tô lembrando, mas eu acho que foi em Titi. Que ele tem O Luiz Gustavo, né? então, acho que ele voltou em Titi. Foi. Eu acho que ali foi um grande crossover. O poder de personagem. E aí você vê também como o personagem ele tem um grande poder quando ele volta nesses outros momentos. Mas assim, eu acho, Vitor, que a transmídia ela vai dar uma oportunidade para alguns autores. Você mesmo já citou que você fez o crossover aí entre a Meire, né, de Dias Melhores. Os autores de conseguirem ter um portfólio mais apresentável e mais... Eu acho que não existe essa palavra. Como é que fala quando a gente inventa a palavra? Como é que é o termo mesmo? Então, eu vou cometer é uma coisa meio universitética, sabe? Uma coisa assim, do universo do que eu não quero falar universal porque tem outra conotação, mas assim, é uma coisa como se o Vitor fosse um planeta e aí ele sempre ele se apresenta como uma pessoa que vai conseguir suprir as necessidades daquela emissora, daquele stream, naquele lugar.
porque é naquilo que ele é bom, é daquela forma que ele sabe dialogar com o público, e às vezes a gente precisa de alguém que sabe dialogar com o público daquela maneira. Uma sala de aula, uma sala de aula com alunos muito bagunceiros precisa de um professor mais energético, talvez, ou não, talvez ela precise de um professor mais dramático, que consiga entender as dores de cada um daqueles alunos. Então, você sabe o público, você entende o público, e quando você tem um autor como a Rosane Svartman, que consegue fazer com que os personagens ultrapassem os limites da telinha e consigam conversar, né, na telinha que a gente está acostumado a ver, e consigam conversar com outros universos, com os jovens, poxa, ela chega em qualquer lugar e ela mostra, cara, eu fiz totalmente demais, bom sucesso, viva sonhos intensa como a vida, e aqui está o meu portfólio, e aqui estão os meus crossovers, aqui estão os meus spin-offs, todos derivados dessa coisa. E tanto eles foram importantes, auxiliaram essas emissoras e stream, a Globoplay, antes da Globoplay existir. A Rosane já fazia sucesso no show, com um spin-off de Intensa como a Vida. Uhum. Então, edições também, com traduções do spin-off lá. Então, eu acho que é isso. Ela tá o mídia está facilitando a vida de todo mundo. Eu acho que vai facilitar a vida do mercado. Porque os autores hoje também é uma questão que talvez o transmídia tenha mudado a concepção. Aí vem a questão das janelas, Vitor. Hoje, para uma emissora que consegue atingir 30 pontos de audiência com uma novela como Totalmente Demais, é interessante para ela que alguns personagens Totalmente Demais, ou um ou dois, ou sei lá quais, de núcleo específico, consigam ganhar vida no cinema, consigam ganhar vida em outro lugar, ou em Bom Sucesso chegou a no aparecer Globoplay. algum, João? Você consegue. Bom Sucesso? Chegou algum aparecer? Não sei se Elisa... Crossover? Acho que teve Delícia. Eu acho que a Natasha Não foi ele. Sei lá, acho que teve algum. eu acho que a Vlasak apareceu. E eu tenho a impressão que a Trevisol, Juliana Trevisol também apareceu. Tenho a impressão de que ela participa com você também. Não, a Elisa eu sei que apareceu. Eu acabei de confirmar na internet. Não, então, eu acho que mas a Trevisol apareceu sim como personagem de Totalmente Mais. A Trevisol eu sei. A Vlasak foi como atriz e foi como Natasha. A Elisa apareceu em Bom Sucesso. Eu falei. Né? Então. E também, João, uma coisa que internacionalmente também acontece muito, né? Em How to Get Away with Murder teve a dobradinha com Scandal, da Olivia Pope, né? E isso sempre acontece. Daquilo do que eu acabei de falar, da questão do universo. E a Shonda Rhimes chegou. Exatamente. E aqui tem Scandal, aqui tem Grey's Anatomy, aqui tem How to Get Away, isso daqui. É Vitor Labu chegando, falando, aqui tem dias melhores, aqui tem caros amigos, e elas se interligam de alguma forma, e isso te facilita. Então, assim, eu acho que está sendo interessante para as emissoras, e a Rosane tem suprido essa necessidade de conseguir personagens, conseguir histórias que conseguem dialogar com vários ambientes diferentes. Até o próprio Agnaldo Silva, a gente não pode falar ao extremo, a própria Estampa com o Cro no cinema, o Giovanni Prota de Senhora do Destino, são casos que conseguiram ultrapassar o limite da novela e ir longe, e conversar com outros públicos de outros lugares, que davam dinheiro para o filme, que é do Grupo Globo, que fez a novela Afeganistão. Então, é uma longevidade que eu acho que tem sido buscada, não sei você, jogo para você também isso, é uma longevidade que eu acho que vem sendo buscada no Brasil. É bom a gente finalizar no Brasil, porque como você citou Scandal e How to Get Away, é uma coisa que lá eles já estavam sacando, e aqui a gente tem Rosane que faz esse universo também acontecer. Eu acho que no Brasil a gente tem querido, a gente quer buscar uma longevidade maior para as novelas. A gente quer não perder mais tempo com histórias que renderiam mais.
ainda que não rendessem, mas mesmo assim dá para dar uma ajeitada. Tipo, Verdade Secreta, 64 capítulos, vencer o M e a gente quer fazer mais 64, né? Ou a própria Viva a Diferença é uma das menores malhações que já passaram nos últimos anos. Tem aqui 210 episódios, mas a gente quer fazer mais alguma coisa, a gente garante 2 temporadas aí a mais de As Five, e a gente também faz um Making Five, sabe? Eu acho que estamos com vontade, com ânsia de fazer as novelas durar mais tempo, mesmo que não seja da maneira que que era convencional até há pouco tempo. Ter novela de mais de 200 capítulos, né? A gente não quer mais fazer 210 capítulos de novela como a gente teve nos anos 2000, que quase todas tinham de 203 a 209 capítulos. Mas a gente quer buscar transformar e deixar elas mais longe. Porra, Vitor, Viva a Diferença tem 3 anos. E esse ano vai ao ar As Five, no ano que vem vai ao ar As Five também, e a gente tem 4 anos da história viva na nossa cabeça, dos personagens vivendo na nossa cabeça. Então acho que tem um pouco disso, não sei você. Com certeza. Eu acho que essa intenção também, acho que também é muito mercadológica, porque pode interessar uma novela ficar 200 capítulos, mas também tem todas as questões envolvidas nisso, né? Os custos e tudo. E trazer isso para outros espaços, então, por exemplo, levar para as Five, para o Globoplay, as pessoas às vezes talvez tenham que ainda assinar o Globoplay quem não tem, igual o cinema. Pô, botou o Crow. Quantas pessoas que não eram tão acostumadas a ir no cinema foram porque adoravam o Crow? E assim, acho que teve vindo 2, então eu acho que isso também tem uma questão muito de mercado, né, publicitário, mas também dessa intenção de deixar uma coisa eternizada mesmo na cabeça das pessoas. Então a gente já citou os casos de filmes, como você falou do Giovanni Brota e do Crow, a gente falou do spin-off, falamos da crossover, e uma outra inovação que a Rosane novamente trouxe em Totalmente Demais foi o capítulo 0, né, João? Que foi uma novidade. Eu não lembro se foi só para internet na época, se era para o G-Show. Acho que ou foi no último da novela anterior. Foi no G-Show. Isso. Eu lembro de ter assistido e também, né, isso eu acho que é uma coisa muito interessante. E A porque própria Viva é o Diferença contrário do spin-off. ou um episódio 0 também. Isso. Então a gente já viu. E outros casos, né? Também levar isso, quando você for para fora da tela, e gerar uma conexão com aquele personagem. Como já foi feito várias vezes de sites, de blogs, né? Então, a Lu, de Totalmente Demais, a Trilha do Sol, tinha o blog dela e na vida real o povo poderia ver o blog. A Vivi Guedes, que foi um estouro, né? Foi assim, um grande boom comercial em A Dona do Pedaço, era uma personagem que tinha seu perfil no Instagram e com bilhões de seguidores, virou propaganda, assim, foi um grande sucesso. E em outros casos, eu resgatei aqui também, acho que foi um texto da própria Rosane, que cita o Manuel Carlos, quando viver a vida, a Luciana, da Aline Moraes, tinha um blog também. Então, casos de blogs, eu acho que não sei, em A Vida da Gente, acho que alguém também tinha blog. Então, isso também tem muito, né, essa relação de você ter um negócio na tela e levar também para o celular, para a pessoa ver na internet, acessar um blog, ver o perfil da Vivi Guedes. Eu acho que em questão de mercado, isso é perfeito, né, Vitor? É Com certeza. perfeito. Porque se você precisa, eu acho que cada vez mais a gente está buscando, objetivando, chegar mais próximo do público. Até as próprias televisões, se eu não me engano, passaram pouco tempo, que vai aumentar a interatividade, né, com o controle remoto, e aí as Uhum. pessoas vão vir mais interatividade. A gente está cada vez mais tentando conversar mais com o público. E quando você tem uma Vivi Guedes, tem um Instagram, que é super seguido, e que, cara, ninguém melhor que uma Vivi Guedes para poder, por exemplo, protagonizar uma campanha publicitária da Casas Bahia, né? Então, assim, é, é, é o roteiro, assim, eu não gosto da Escobar Carrasco, tá? Não gosto. E, assim, não gosto porque, além de não achar que ela é extremamente interessante, né? E tem o texto muito fraco,
e às vezes me questiono se ele faz isso de propósito ou se ele não sabe fazer mais do que aquilo, né? Que aí, se ele não souber fazer mais do que aquilo, não sério. Mas eu me irrito quando faz sucesso de audiência. Com essas histórias e com texto como esses que ele faz, a coisa começa a ficar meio complicada. Não sei se vocês concordam comigo, porque a gente tem um pouco de medo da Globo simplesmente ir pela contramão de todo o resto da indústria, simplesmente porque um autor consegue bater 40 pontos com texto no fechado. Mas em Da Dona do Pedaço, eu tenho que bater palmas para ele, porque, mercadologicamente falando, muitos personagens ali tinham capacidade de vender. Muitos personagens. E aí, Vitor, é um transmídia ainda maior. Sabe aquele meme do cérebro? Isso, cérebro pequeno, aí daqui a pouco tem outro cérebro lá. É fácil, porque você tem janelas, você consegue conversar com o cinema, você está fazendo uma novela. Com o cinema, você consegue conversar com o streaming, ou você consegue conversar com a própria TV, fazendo uma série. Agora, você conseguir conversar num intervalo comercial com um público de consumidores através de comerciais, que os comerciais também são roteirizados, também possuem regras e também fazem parte da indústria audiovisual, na minha opinião, também é um caso de transmídia. Posso até estudar depois, mas eu acho que a partir do momento que você leva o personagem de Viguetes para estrelar uma campanha publicitária da Casas Bahia, tu explode um pouco essa questão. Então, eu acho que a transmídia ela tem essa cada vez mais estão diferentes, tá, no Brasil, de pensamentos, né? Hoje é tanta oferta que eu estou assistindo On Tree Hill e um cara da minha idade, com os mesmos gostos do que eu, com o mesmo estilo que eu, talvez esteja assistindo, sei lá, fala aí uma série difícil aí, Victor. Uma outra série, uma série de terror. Terror? Ai, gente, não sei. Terror. Tem uma mansão, não sei, mansão da residência. Tá assistindo uma série de terror. Resident Evil, né? Evil, sei lá. É, isso aí. Então, hoje, a coisa está mais complicada ainda de você compreender. Porque você tem um cara que é idêntico a mim, que costuma consumir as mesmas coisas do que eu, mas agora eu estou vendo uma coisa e agora ele está vendo outra. E como conectar todas essas pessoas? Através do transmídia, através da narrativa, através da linguagem. Então, eu comecei o programa perguntando ao Vitor se ele achava que em 2020 a coisa mudaria, e eu jogo mais uma vez para ele. Vitor, você não voltou para a faculdade ainda, presencialmente. Ano que vem é seu último ano de faculdade, mas a grande questão é, cara, a linguagem vai sofrer uma revolução? Porque na minha visão de estudante de dramaturgia, eu acho que vai ser uma visão, assim, uma mudança de linguagem tremenda no ano de 2021, porque a gente está na merda. E todo momento que a gente está na merda, que a gente está na lama, a gente tem que se reconstruir e nascer do zero. Então, acho que a gente vai mudar muito, 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 muito mesmo a forma de se comunicar, e talvez a gente entre numa revolução tecnológica cada vez mais forte a partir do momento que a medicina descobrir a cura da coronavírus. Eu acho que nesse momento a gente vai entrar numa mudança de perspectiva do cinema, da televisão, do stream, do roteiro, de tudo. Não sei o que você acha. Também acho. Eu acho que, quando você perguntou no começo, acho que eu acabei não respondendo exatamente. Mas eu acho que sim, vai mudar muito. Acho que já tem mudado, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Globo fazendo no Globoplay depois na televisão uma série que é Diário de Confinado, que é uma série que é gravada em casa. Quando se imaginou que o Bruno Mazel ou qualquer outra pessoa pudesse gravar uma série em casa? Na casa dele, com a mulher dele, com a Débora Bloch, que é a vizinha dele de prédio, juntos. Então, assim, acho que isso é uma grande mudança já. Mas eu acho que outras também, por exemplo, as tramas, acredito eu, vão começar a ser gravadas muito antes, ou simultaneamente, porque vai precisar ter uma frente maior, porque o ritmo vai ser menor, não pode ter muita aglomeração, então, tudo isso, acho que até quando for ter uma vacina, vai demorar para todo mundo se
vacinar. Então, vai demorar para a gente ter, né, aglomeração, tudo liberado. Então, eu acho que sim vai ter uma mudança nessa questão de burocrática, né, mais prática, mas também de linguagem, porque a linguagem ela acompanha tudo isso. Né? Quando a gente vê a linguagem já mudou muito, a poesia do celular, diversos outros meios, né, vem mudando. E eu acho que com esse período, muito mais. Eu acho que também é muito importante que a gente leve essas mudanças, porque também quando a gente fala de educação, né, eu enquanto estudante, né, também estagiário, a gente vê muita coisa que é difícil de ver dos alunos se conectar. Então, mas, pô, uma hora a gente precisa mudar, né? Trazer tecnologia para a sala de aula, ver como que dá para fazer, o que é possível. Porque, às vezes, né, o aluno, depois, quando ele sai, ele não sabe mexer no Word, não sabe. E, às vezes, aprendeu na escola, sei lá, 500 coisas de química, mas não sabe editar um documento, que é algo que ele pode precisar, se for, se, sei lá, por exemplo, recepcionista ou qualquer outra função, né? Se almejar algo maior, ou até quando está numa faculdade, pode não saber, por exemplo, o professor da faculdade fala, ó, tem que fazer um PowerPoint para o ano que vem. Como assim? O que é PowerPoint? Então, eu acho que isso também tem muito, né? Essa importância da gente estar levando esse momento como um ensinamento também. Né? Acho que muitas vezes a gente fala isso, a pessoa vai achar, ai meu Deus, falar é fácil. É mais fácil do que fazer, mas que a gente depois, quando tiver essa cura, que a gente saiba aproveitar e essas mensagens venham para a prática também. Com certeza. E assim, eu acho que debates que a gente fez durante esse período, né, debates que a gente fez durante esse período, e reflexões, e cursos, eram coisas que nunca ocorreriam, né, se a gente estivesse na vida comum. Por Exatamente. exemplo, O próprio curso de roteiro oficina do Megapro, né? Não ia ser possível do jeito que foi, com aulas síncronas, com a gente dando atenção, com a gente lendo todos os episódios. Então, assim, foi uma coisa muito boa que assim, possibilitou. o tanto que a gente aprendeu de roteiro, estudou de roteiro, Sabe? debateu, assistiu dramaturgia, filmes, eu assisti muita coisa que me ajudou a me moldar. Eu assisti A Favorita, assisti Sangue Bom, estou assistindo One Tree Hill, que já estou no 70º episódio. Então, assim, muita coisa que você assiste que vai te moldando o pensamento. Eu tô com uma psicóloga me acompanhando por celular toda semana e a gente conversa. É um momento de reflexão que, se fosse a jornada do herói, eu acho que seria o momento que Hércules começa a ficar forte para enfrentar as suas questões, né? Acho que é um grande momento disso. E assim, Vitor, eu acho que a transmídia, só para a gente poder não alongar muito o assunto também, porque não é um Uhum. assunto necessariamente longo, mas eu acho que a transmídia, ela, mais uma vez, aconteceu aquilo que acontece sempre no Brasil, né? E às vezes a gente tem pessoas de esquerda que são conservadoras com a mente conservadora, porque o conservadorismo dentro do brasileiro ele não está diretamente ligado ao conservadorismo o conservadorismo político, que é uma coisa interessante. Tá? O conservadorismo inglês ele é uma coisa interessante no sentido de conservar o que está bom. As mudanças sempre são pontuais. A gente sempre é bonito. É claro que esse conservadorismo fajuto de preconceito, essas coisas que acontecem aqui, não fazem muito parte. Apesar de que eu sou uma pessoa da revolução, então mesmo o conservadorismo bonito não fazia muito a minha praia. Mas assim como tudo no Brasil demorou a chegar, a Revolução Industrial e todas essas questões, eu acho que o roteiro brasileiro é um do Brasil hoje que eu vejo que mais tem demorado para conseguir dialogar com o público universal, né? Eu acho que, por exemplo, o México, cara, o México está conseguindo. Você tem a Televisa ali, que é um público tradicional, mas ainda assim a gente está vendo que ela está mudando, né? Ela lançou uma novela Uhum. agora que é completamente diferente do que ela já fez antes, então ela está mudando a forma de dialogar, né? E o México conseguiu assim, isso. A Turquia, embora as histórias sejam meio clichês, né?
tem uma forma de dialogar que também está cativando o público e o público internacional, a comunidade internacional, porque ela está sendo sempre indicada ao Emmy aí, já ganhou bastante, alguns Emmys até, comparado aí que o Brasil também é um grande concorrente, então acho que a Turquia tem sido uma grande concorrente no mercado internacional, e com essa Mil e Uma Noites, por exemplo, que veio quase junto com a Avenida Brasil, então a gente quase morreu ali para vender como Mil e Uma Noites foi vendida. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que a gente, da mesma forma que a gente está demorando e demorou um pouco a entender que a gente precisa falar sobre nós, como Parasita falou sobre eles, mas falar sobre nós é como o Vitor falar sobre o romantismo para alunos que nunca viram falar sobre romantismo. Ele tem que ser universal para falar de romantismo, mas falar do que está ali dentro do que ele aprendeu. Então, acho que a gente precisa aprender com o Parasita a falar sobre nós, que eu acho que dói muito para a gente ver Parasita ganhar o Oscar, sendo que nós poderíamos ter falado daquilo, porque a gente passa por aquilo também, né? E falar sobre nós, mas de uma forma que aquele aluno, ou seja, aquele cara que não mora no Brasil, consiga entender a nossa realidade. E isso é feito graças ao roteiro comercial, mais uma vez digo. Então, a gente tem demorado um pouquinho a trazer isso para cá. As produções que conseguiram dialogar, eu acho que, eu não sei você, Vitor, mas eu acho que está bem claro que o motivo das novelas que fizeram sucesso internacionalmente está ligado a isso. A Vida da Gente é uma novela que é muito clara para qualquer lugar do mundo. Lado Que a é uma, lado a Vida também, da Gente... né, João? Hã? Lado a lado. Lado a lado, porque lado a lado conta do fim da Gente da escravidão no história. Brasil, e é interessante sim, para a comunidade internacional entender como isso aconteceu aqui. Eles sabem tudo dos Estados Unidos, mas eles querem saber como aconteceu aqui, as condições de vida e tudo daquilo. E eu acho que até foi muito interessante, porque a Lado a Lado parece que já foi feita para o Emmy, né? Porque é tudo muito bem apresentado. Essa história se passa no período pós, tudo bem escrito na tela, enfim. E aí Lado a Lado consegue conversar. Outro sucesso internacional, Avenida Brasil, que fala de vingança, fala do subúrbio brasileiro, da classe C, do funk, tudo aquilo que tem muito a ver com a gente. A Cheia de Charme não vendeu tanto, mas da Cor do Pecado, que tinha uma discussão que hoje para a gente é bem arcaica, até sobre a questão do negro, do casa com branco, e aquela coisa toda, mas que é uma coisa que existiu lá fora, né? Mandela, pouquíssimo tempo antes daquilo, antes da exibição de Lado a Lado, estava lá na luta, de Lado a Lado, não, da Cor do Pecado. E acho que tem mais algumas novelas aí que fizeram. Órfãos da Terra agora já vendeu para 50 países em 2 anos. Então acho que tem um pouquinho de mensagem para a gente aí, de que o povo de fora quer saber da nossa história, mas ele quer saber da nossa história com relevância mundial também, né? Ele sabe como é que acontece os diálogos dos Estados Unidos, mas ele quer saber como é que acontece aqui. Então, o transmídia também tem demorado a chegar aqui com muita força e intensidade, como chegou nos Estados Unidos, como o Shonda Rhimes também fez. Então, acho que vai chegar e é aquela coisa, né? Quem tiver a mente menos conservadora e estudar roteiro comercial hoje, o cara se capacita em roteiro comercial, o cara estuda transmídia como o Vitor estudou para fazer um plano de transmídia para o Megapro. Uma emissora como o Megapro busca para trazer para o MV também o plano de transmídia, e as televisões também, as emissoras buscam. Hoje, toda e qualquer emissora, Vitor, não sei se você vai concordar comigo, como a transmídia ainda não é uma coisa super regra, toda emissora hoje tem capacidade para fazer história nesse lado da transmídia, como a HBO fez história no roteiro comercial. Como a HBO hoje consegue fazer histórias como Chernobyl e Game of Thrones, consegue fazer um fenômeno mundial sem ser uma história fácil. Né? Então, exatamente. Eu acho, João, que o que falta também é muita querer, né? Acho que a gente tem os exemplos da Globo, muito também por essa iniciativa da Rosane, né? Que vários exemplos aqui são de tramas dela, mas outros autores também vêm trazendo. Então, por exemplo, quando em Cheia de Charme, eles lançam um livro da personagem Cida, é também uma transmídia. Se eu, em Dias Melhores, tivesse lançado, ou pelo menos escrito para me ver, o livro, né, o Diário da Isadora, como na época eu até pensei, seria, sim,
né, essa transmídia. Então, eu acho que é muito interessante isso a gente trazer para o nosso país, que já está alguma coisa já está se desenvolvendo, né, mesmo que um pouco mais lento, mas e também para me ver, né, a gente vê, acho que bem menos, né, alguns fazem crossover, spin-off, a gente, por exemplo, no Mega Pro eu só lembrei da POC, e também outro exemplo de transmídia, né, João, é a fanfic, porque é a obra do fã, né? Então, quando a Rosane traz em, acho que foi Malhação Sonhos, eu acho, uma das malhações, o que ela pega... Ah, não, foi Intensa com a Vida. Intensa com a Vida. Ela criou um concurso de fanfic e o melhor autor, né, a melhor história da fanfic foi publicada, né, foi gravado um pedacinho para ser exibida na novela na TV. Então, trazer também esse diálogo eu acho que é muito importante. E a fanfic tem muito isso, né? A obra do fã conectada com a história do autor. Eu acho incrível. Inclusive, mega pra gente esses dias recebeu a notícia de ter uma autora que está querendo fazer uma fanfic de uma obra nossa, né? Minha, no caso. Eu estou Gente, sendo atacado por mosquito. Pode falar. não, tô só encerrando falando das fanfics, né? Então é isso, gente. Acho que a gente deu vários exemplos aqui dessa narrativa transmediática que vem sendo aí aprimorada, né? E sempre muito importante. O João está aqui no ataque de mosquitos e eu queria agradecer novamente a todos. O nosso programa de hoje foi muito bom a gente compartilhar esses exemplos aqui e toda essa importância que a transmídia tem, né? E que vem sendo lapidada. João. Estou morrendo de medo do mosquito. É imenso. Deixei a janela aberta, agora eu estou. Gente, tenho que agradecer a vocês. Estou bem assim, olhando para lá, porque eu estou um pouco preocupado. Vou até ficar com o chinelo na mão de uma vez. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. E é isso. Mais um Leitura Pop aí contribuindo para um debate que vai ser muito... Assim, a gente está num período de pré-debate, né, Vitor? A gente está num período nesse de quarentena, a gente está num período de... Meu pai, ele está em algum lugar por aqui. A gente está num período Peraí. A gente está num período de pré-debater algumas coisas que vão ser debatidas, obviamente, quando tudo voltar ao normal e a gente começar a voltar a produzir. Sem produção não dá para a gente poder ver mudança de posicionamento. Mas eu acredito, acho que o Vitor também acredita que com as Five, com esse interesse da Globo em manter as Five, em fazer Verdade Secreta 2 e algumas coisas do tipo, ela tem buscado, e eu acho que ela vai buscar cada vez mais dialogar com um público mais amplo e também aproveitar a transmídia a seu favor, porque ela tem a Globoplay e várias outras situações. Então, eu quero agradecer a vocês e até semana que vem, sem Tchau, mosquitos, se Deus pessoal. quiser. Boa semana a todos e até semana que vem.